sejam todos muito bem-vindos ao vlogão do mês de agosto. Aquele vlogão de leitura onde eu vou mostrando pra vocês tudo que eu tô lendo, os livros que estão chegando, a minha rotina literária num geral. Como é de praxe no início do vlogão, eu já vou mostrar pra vocês os livros que eu estou lendo agora nessa primeira semana do mês, que vão me acompanhar ali durante alguns dias e depois, conforme outras leituras forem acontecendo, eu vou gravando e comentando com vocês. Hoje tá um dia lindo, um começo de agosto muito bom, porém frio. Não sei se ali onde vocês estão tá fazendo frio também. Parece que tem uma frente fria chegando, então os próximos dias vão ser um pouquinho difíceis, mas é aquele climinha gostoso pra ler, né? Então, deixa eu mostrar pra vocês os 3 livros que eu estou lendo hoje. Estou fazendo a leitura de Morte nas Nuvens, da Agatha Christie, que faz parte do projeto Read Christie 2025. Esse é um livro que ele foi publicado em 1935 e ele fala sobre um assassinato que acontece dentro de um avião entre uma viagem entre Paris e Londres. E adivinha quem é que tava dentro do avião? Ele mesmo, Poirot, que tá sempre metido em alguma confusão, né, gente? Então tá sendo uma leitura bem agradável, eu comento um pouquinho com vocês ao longo do percurso. Tem um livro que eu estava lendo lá no finalzinho do mês de julho, então eu trouxe ele pra agosto também, pra terminar, que é Eu Sei Quem Você É, da Louise Luna. Esse é um suspense psicológico que fala sobre uma psiquiatra, que ela vai atender um paciente que vai fazer uma ameaça, dizer que ele está pensando em levar alguém de arrasta pra cima, sabe? E ela não dá muita bola, porque ele não diz de forma concreta que ele vai fazer isso, então ela acha que é só alguém que tentou assustar ela, mas logo depois uma jovem desaparece e ela vai começar a pensar que talvez realmente aquele cara que visitou ela, aquele paciente misterioso, seja o responsável por isso. Então aí a história vai avolumando, né? Vai crescendo em cima disso. E o terceiro livro que eu tô lendo é pra quem gosta de livros diferentões, né? Gosta quando eu mostro livros que estão fora do radar, que quase ninguém conhece, que é esse aqui, ó, O Mapa do Tempo, do Félix de Palma, que é um autor espanhol. Esse livro tava na minha estante há um tempinho, eu encontrei ele no sebo e tá sendo uma leitura muito agradável e bem diferentona. Ele fala sobre viagens no tempo, mais ou menos. Na verdade é uma história que se passa ao final do século XIX, com vários personagens, e uma coisa que eu achei bem legal é que esse livro mistura personagens ficcionais com pessoas que realmente existiram, como por exemplo o H.G. Wells, o Bram Stoker, até o Henry James vai aparecer aqui em algum momento. O livro fala principalmente sobre a revolução científica do século XIX e como essa revolução científica, ela deu asas à imaginação de vários escritores que começaram a escrever ficção científica. E como é que essa ficção científica ela era encarada pelas pessoas daquela época? O que elas pensavam? Elas tinham medo? Elas imaginavam que aquilo realmente aconteceria ou não? É por isso que um dos personagens aqui do livro é o H.G. Wells, porque ele havia acabado de publicar A Máquina do Tempo, que tinha feito ali uma revolução na ideia das pessoas. As pessoas realmente começaram a pensar como seria viajar no tempo. Então o livro meio que gira em torno disso. Tá sendo uma leitura diferente, desafiadora, mas tô gostando e eu vou comentando aqui com vocês. Quem já me segue sabe que eu sou super acostumada a ler vários livros ao mesmo tempo, mas se você chegou aqui hoje e não conhece o canal, eu sempre faço isso, eu não consigo ler apenas um livro, eu tenho que ter vários ali em andamento, porque como eu leio de acordo com o meu humor, eu sempre escolho a leitura que vai favorecer o meu dia. Então, no caso, eu tenho essas 3 aqui em andamento, eu penso, agora eu vou ler, qual dos 3 livros eu quero ler? Qual deles me apetece no dia de hoje? E aí eu vou fazer a leitura. Não me confundo, pra mim flui super bem. E assim seguimos. Vocês não vão acreditar, mas acabou de chegar uma coisa que eu preciso mostrar agora pra vocês. O novo livro do Charlie Donley está entre nós. Finalmente tenho em mãos o Teia de Mentira. Gente, tá muito legal. Eu sou uma fanzoca do Charlie, vocês sabem, eu sempre resenho os livros dele aqui. Eu acho o Charlie um autor muito tranquilo, muito fácil, mas ao mesmo tempo instigante e curioso de ler. Então eu sempre fico animada quando os lançamentos dele chegam. E a Fauri enviou, então, o Teia de Mentiras, que é o novo livro dele, e deixa eu mostrar pra vocês já em primeira mão como é que ele é. Eu sei que o vlogão vai sair só no final do mês, então vocês já terão visto esse livro, talvez eu já tenha liberado resenha, mas pra quem assistiu o vlogão depois também, já vou mostrar aqui. Então, gente, olha só, o livro, ele vem com uma sobrecapa, deixa eu tirar pra mostrar pra vocês, embaixo a capa é a mesma, né, a mesma imagem, porém não é uma sobrecapa normal, porque olha só, quando você abre ela tem todo o caso do livro, como se fosse um painel de investigação. Então a capa, né, a sobrecapa, o diferencial dela é esse, que ela é uma sobrecapa com informações. Achei isso muito legal. Veio também um marcador de página e o marcador também tem aqui um diferencial, ó, porque tá escrito aqui assim, ó, anote aqui os suspeitos do assassinato de Kelly Jones e quem realmente cometeu esse crime. E nesse kit, que é o kit de parceiros, veio também um extra
que é uma cartela magnética com várias letras e tá escrito assim, ó: junte as letras e forme sua lista de suspeitos. O culpado está aqui. É pra gente ir brincando enquanto faz a leitura do livro. Lá na pré-venda da Amazon, eu acabei de olhar, você vai receber o livro com a jacket, com a sobrecapa também. Eu imagino que depois a sobrecapa vá parar de circular, enfim, não vai ter em todos os exemplares. E sobre o que é esse livro? Sobre o que é o novo suspense do Charlie? Então, dessa vez nós teremos um protagonista homem, é o primeiro protagonista homem do Charlie. Ele é um ex-detetive que agora é médico, mas ele vai ser chamado de volta por um amigo que é o seu ex-parceiro de trabalho, porque esse amigo está morrendo e ele quer ajuda do Ethan pra resolver um caso de 10 anos antes que ele nunca conseguiu resolver e que ainda assombra ele. E como ele tá morrendo, ele pede como um último favor pro Ethan: me ajude a desvendar esse caso do desaparecimento dessa jovem chamada Kelly Jones, que sumiu há 10 anos atrás. E o Ethan, apesar de ele não querer voltar pra esse mundo, pro mundo da polícia, ele vai aceitar ser consultor desse caso. Então ele vai ler todo o arquivo, vai voltar a investigar pra tentar descobrir o que aconteceu com essa garota, com a Kelly Jones. Ela foi morta? Ela sumiu? Ela fugiu? O que aconteceu com ela? Eu não sei se nesse livro a gente vai ter participação de algum personagem dos livros anteriores. Vou descobrir ao longo da leitura e eu comento com vocês. Geralmente ele coloca alguma coisinha, né? Ele faz alguma menção a algum livro anterior ou algum personagem que já apareceu. Não sei se vai acontecer aqui, mas eu comento com vocês. E é isso, vou ler ele, vou comentando aqui com vocês no vlog. Quando o vlog sair, é claro que já vai ter resenha aqui circulando. Mas se você, porventura, não assistiu a resenha ainda, vem me acompanhar aqui no vlog que eu vou comentar também. A atualização de leitura, comecei a ler o livro ontem, quando ele chegou. E, gente, eu já estou na página 175. Flui muito rápido. Quem lê o Charlie sabe que ele escreve de forma acelerada, os capítulos são bem curtinhos e ele é uma pessoa que vai muito direto ao ponto nos livros dele. E ele nos ajuda muito, né? Porque, por exemplo, dá uma olhada nesse capítulo, tem meia página. Então é claro que eu leio esse aqui e eu já quero passar pro próximo, né? E assim vai indo. Quando você vê, o livro já terminou. Olha, aqui também, ó, capítulos de meia página, de uma página. Então você acaba lendo muito rápido, porque você pensa, não, li só uma página, vou ler mais um capítulo. Aí o próximo capítulo também tem uma página, então você lê o próximo. E ele também tem aqueles ganchos bons que ele fica dando ao final do capítulo. Então quando você viu, o livro terminou. Tô achando que eu vou terminar hoje, hein? Será que eu termino hoje? Será que eu consigo ler ele? Vou tentar inserir ele na rotina do dia de hoje. Vou ler um pouquinho ao meio-dia, depois à noite eu vou tentar voltar a ler e eu vou avisando vocês, mas tá bem fluido. Então, gente, ó, tô na reta final, página 263. Acabou de acontecer uma coisa bem what? E deixa eu dizer pra vocês, eu tinha uma suspeita sobre quem fez a Kelly desaparecer, mas eu errei. Por quê? Eu tinha feito uma suspeita bem doida, assim, uma coisa bem fora da curva e, na verdade, era uma coisinha mais óbvia, tá? Quem fez a Kelly desaparecer não é assim tão, nossa, nem poderia imaginar. Dá pra imaginar, sim, só que eu que quis apelar pra loucura e pensei numa coisa meio fora da casinha, mas não era, tá? Mas, enfim, estou na reta final, vou terminar ele agorinha e depois eu volto aqui pra comentar com vocês. Eita, gente, aconteceu no final desse livro uma coisa que eu adoro quando acontece, que é quando um protagonista, ele escava e acaba descobrindo o que não quer. Pega fogo o cabaré, ó, até rimou, viu? Chocante o que o Ethan escavou e descobriu. Atualizando vocês que eu terminei de ler o Eu Sei Quem Você É, da Louise Luna, que é um suspense psicológico. Eu gostei desse livro. Ele tem uma protagonista que ela foge um pouquinho do padrão, porque ela é uma pessoa um pouquinho detestável, tá? Já vou avisando isso pra vocês. Ela tem um passado misterioso, porque quando ela era criança, ela presenciou um crime, isso ficou com ela e tal, e se reflete também na maneira como ela leva a vida. Ela vai se envolver nesse mistério do tal do paciente que falou pra ela que queria, enfim, levar uma pessoa, né, de arrasta pra cima. Talvez esse homem esteja tentando chamar a atenção dela pra algo, então a polícia vai se meter ali na história também. Ele só não é algo inovador, tá? Pra quem já tem bastante bagagem em suspense psicológico, eu não acho que ele vai ser um livro surpreendente, não acho que ele vai ser a última bolacha do pacote, mas ele cumpre o que ele promete, que é manter o leitor curioso até o final, querendo saber qual que é o mistério todo. Prevejo que algumas pessoas vão talvez achar o finalzinho ali do livro um pouquinho forçado quando a gente descobre a verdade sobre a protagonista, mas eu já estava imaginando, tá? Então pra mim realmente não foi assim uma grande surpresa, mas gostei dele. Eu acho que eu vou dar uma nota 13,5, que vocês já me conhecem, sabem que é uma boa nota, que é um livro que eu indico. E eu acho que gostar ou não gostar desse livro vai depender muito da bagagem do leitor. Então fica aí a dica pra quem curte suspense psicológico sobre pessoas um pouquinho cretinas, ou pra quem gosta de ler suspense sobre psicólogos, psiquiatras. Esse aqui pode
pode ser uma boa opção, tá? O link para esse livro tá aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Chegaram duas coisinhas aqui, deixa eu mostrar pra vocês no vlog, já vou aproveitar. Já sei o que é, porque eu sou curiosa, não me aguentei, eu abri, e um deles é um presente que a pessoa me avisou que estaria chegando, então eu já meio que tava sabendo o que era, mas mesmo assim a surpresa foi incrível, que foi, olha só, gente, Pactos Mortais de Stephen Kavanagh. Vocês me acompanharam nos últimos meses falando que eu queria muito ler esse livro, porque vocês fizeram pra mim uma propaganda enorme desse livro, que é incrível, que é maravilhoso, que é uma leitura fantástica. Eu fiquei assim, ó, tava morrendo de curiosidade. Aí a Bruna, queridíssima, maravilhosa, me avisou que tava me enviando um exemplar de presente. Então tô muito feliz. Esse livro fala sobre um pacto entre duas desconhecidas, que elas vão se encontrar e elas vão fazer aquele pacto assim de uma terá que eliminar o problema da vida da outra. Eu acho que esse livro é livremente inspirado no livro da Patricia Highsmith, que tem um tema muito parecido, mas eu não pesquisei ainda pra saber se é isso mesmo. Mas enfim, tô bem animada. Bruna, muito obrigada. Eu já conversei contigo, né, mas eu amei muito o presente e mal posso esperar pra saber se realmente esse livro é tudo que vocês andaram me falando. Eu espero que seja, viu? E o segundo pacotinho que chegou aqui é da LPM, é da parceria da editora, que é o livro que eu escolhi, que é A Vida é um Romance, do Guillaume Musso. Guillaume Musso, que é um autor francês de suspense no ar. Eu já li um livro dele também pela parceria da LPM, eu gostei muito e eu falei, nossa, eu quero ler tudo desse autor, eu quero conhecer ele mais a fundo. Então eu aproveitei e solicitei esse livro. Eu sei que o Guillaume também é um autor que vocês gostam muito. Várias pessoas, quando eu publiquei a primeira resenha, comentaram comigo que gostam do autor, que o autor realmente vale a pena continuar e ler todos os trabalhos dele. Então aqui está, fiz mais uma escolha, espero gostar. O livro tá muito bonito e pelo que eu entendi da sinopse, fala sobre uma escritora que ela mora em Nova York e a filhinha dela de 3 anos desaparece e a resposta para esse enigma está em um escritor que mora em Paris, que mora na França. Qual que é a conexão entre eles? Não sei, né? Tem que ler para descobrir, mas fiquei bem curiosa. Se alguém já leu o livro ali, comenta aqui embaixo pra mim se gostou ou não. E, gente, eu acho que no próximo final de semana eu vou dar um pulinho no sebo, porque na última arrumação que eu fiz da estante lá no mês de julho, eu tirei alguns livros pra levar pra troca. Então eu tô pensando em ir até o sebo pra fazer uma troca, mas se eu for, eu gravo algumas coisinhas pra vocês e depois eu mostro também as trocas que eu fizer. Passei lá na minha caixa postal e tinha um livrinho que veio da Paty, lá do Books da Paty. A Paty comentou comigo que tava me enviando, que é o Impulso, da Ashley Aldram. A Paty leu esse livro, ela comentou lá no Instagram dela, eu acho até que ela falou dele num vlog, porém ela gostou, mas ela não amou o livro, e aí ela ia passar o livro adiante e eu comentei, nossa, eu tenho vontade de ler esse livro, até porque eu vi umas resenhas interessantes sobre ele, e aí ela me enviou ele, né, me deu de presente, já que ela já ia passar ele adiante. Ai, que lindo! Ah, que legal! Olha, gente, ela me enviou os marcadores do canal dela. Aliás, vocês já seguem a Paty? Sigam lá, porque o trabalho dela é sensacional. A Paty é uma das pessoas que eu mais confio, assim, em relação à opinião sobre livros, principalmente sobre suspense. Ela lê muito. E a Paty, como eu, ela também gosta de umas coisas, às vezes, um pouquinho diferentes, sabe? Então eu sempre consigo umas dicas muito boas lá no canal dela. Amiga, amei os marcadores. Ficou super legal. Olha, adorei. Esse é um suspense psicológico que o foco dele, se não me engano, pelo que a Paty comentou, é a maternidade, é o relacionamento entre uma mãe e uma filha. E eu já vi algumas opiniões bem diversas sobre ele. Teve gente que gostou muito do livro, teve gente que não gostou tanto. A Paty ficou ali no meio a meio. Então eu fico curiosa. Sempre que um livro desperta, assim, opiniões tão diversas, eu sempre me sinto, assim, impelida a fazer a leitura pra conferir eu mesma. Então tô bem animada. Muito obrigada, Paty. Adorei. Oi, gente. Chegou aqui o livro do desafio do Reed Christie do mês. Eu já passei o estilete. Vamos ver o que é e qual que é o tema. Vamos ver... A gente nunca sabe o que vai chegar, porque a editora manda de surpresa, né? Uma Dose Mortal. Ah, e esse eu não li também. Que lindo! Vamos ver qual que é o tema do desafio desse mês. Reed Christie 2025. Você tem medo de dentista? Se sim, esse mês pode revelar que seus medos têm algum fundamento. Gente, eu não tenho medo de dentista, tá? Aliás, adoro ir pro dentista, adoro meu dentista, tudo de bom. O desafio do mês de agosto tem como tema médicos e traz como leitura oficial o livro Uma Dose Mortal. Esse aqui tem o Poirot. Tem o Poirot, ó. Que legal, não conheço. Tô bem animada pra ler esse. Alguém aí já leu? Comenta aqui comigo se gostou.
fui até o sebo fazer algumas trocas e voltei com 4 livros maravilhosos que eu vou mostrar pra vocês. Então, no mês passado eu fiz uma reorganização da estante, daí eu tirei alguns livros que eu levei pra fazer a troca. É um costume que eu tenho com bastante frequência, sempre dou uma olhadinha na minha estante. Quando eu tenho algum livro ali que eu não tenho mais interesse, que eu já li e não gostei muito, eu sempre levo pra troca. E é uma forma de dar uma renovada na estante e conseguir algumas coisas que às vezes você não encontra mais à venda ou que não tem nem mais na Amazon, que é o caso desses livros que eu vou mostrar aqui pra vocês que eu peguei na troca. Então, eu consegui pegar 4 livros e, na minha opinião, eles valeram totalmente a pena. Olhem só, gente, o que eu encontrei no sebo. Por isso que eu digo pra vocês que sebos são coisas maravilhosas. O primeiro livro foi esse aqui, ó, A Papisa Joana, da Dona Wolfall Cross. Esse livro, ele me foi indicado há muito tempo por uma pessoa que falou que era um livro incrível. Ele fala sobre aquela lenda que teria existido uma papisa dentro da Igreja Católica e que isso teria sido uma história que foi suplantada, que foi escondida. Falam que esse livro é sensacional, porém ele está um pouquinho difícil de você encontrar, só em sebo mesmo. Ele estava na minha lista há muito tempo. Sabe aquele livro que você deseja, mas assim, não faz muito esforço porque nem sabe se vai encontrar mais? Eu tava desse jeito, até que chego lá no sebo e dou de cara com essa belezinha. E ele tá praticamente novo, viu? É um livro que a pessoa ou leu uma vez só e depois já passou pro sebo. Fiquei super feliz. Ele foi publicado pela Geração Editorial. Eu nem sei se essa editora ainda existe, vou ter que dar uma olhadinha. Próximo livro que eu encontrei lá, que quando eu bati o olho eu falei, não, eu tenho que levar pra casa, não posso deixar esse querido aqui, foi o A Caça, que é um suspense dinamarquês. E esse livro faz parte da série do detetive Carl Moore, que talvez soe ali algum sino na cabeça de vocês, porque o Carl é o protagonista da série Departamento Q. A série Departamento Q é baseada nos livros desse autor. Aqui no Brasil nós temos 2 livros, o primeiro que se chama Mulher Enjaulada e esse aqui é o segundo livro. Os 2 estão um pouquinho difíceis de encontrar, portanto assim que eu vi esse lá eu pensei, preciso levar ele pra casa. Eu ainda estou tentando encontrar o primeiro volume, mas se eu não encontrar eu vou ler esse aqui mesmo. Também, gente, ele tá em excelente estado, tá quase novo. Eu acho que a pessoa também não leu ou se leu, fez a doação logo depois. Eu agradeço porque eu saí ganhando nessa história. Outro livrinho mara que eu encontrei lá foi o Dança na Chuva, do Dennis Lehane. Esse livro faz parte da série Patrick Kenzie e Angela Gennaro, que é uma série que aqui no Brasil, se não me engano, tem 5 livros publicados. Eu tenho 2 deles que estão aqui atrás, em algum lugar. E eu tô tentando completar e encontrar os 5, mas eles são um pouquinho difíceis de encontrar, mas toda vez que eu bato o olho em algum deles eu acabo pegando. Dennis é, na minha opinião, um dos melhores escritores de suspense da atualidade, um dos que eu mais gosto, porque ele é um autor que ele é muito denso, no sentido de que os livros dele são muito além do crime. Os crimes nos livros do Dennis, eles são o ponto de partida, o ponto de ignição da história, mas tem muito mais coisa envolvida. Então são livros que realmente me pegam muito, assim. Então eu tô bem feliz de ter encontrado mais esse exemplar pra minha coleção. E o próximo livro, eu vou contar uma coisa curiosa pra vocês. Ele nunca esteve nas minhas listas mais urgentes, porém eu sei que é um livro que ele acabou se tornando cult sem querer, porque as pessoas começaram a falar muito sobre ele e tal, que é um livro incrível, que é um livro muito bom, que é um livro especial. Eu vi inclusive um vídeo não faz muito tempo de uma pessoa que eu sigo que dá ótimas dicas dela falando que esse livro é um dos melhores livros que ela leu na vida. E aqui no Brasil ele teve uma edição e depois parou de circular, então isso acaba tornando o livro um pouquinho difícil de encontrar, o que, claro, aumenta a nossa curiosidade para saber o que há de tão interessante assim nesse livro, que é esse aqui, ó, Jonathan Strange and Mr. Norrell, da Susanna Clarke. E é um livro que se passa na Londres do século XIX, porém tem magia no meio da história, tem Napoleão Bonaparte no meio da história, tem toda uma mistura em relação a isso. E eu sei que muitos escritores de fantasia são super fãs desse livro e dizem que ele é um romance muito importante dentro da escrita de fantasia contemporânea. Então, eu sempre ouvi falar todas essas coisas e eu ficava, nossa, que curioso, quero encontrar esse livro, mas era meio difícil, meio impossível. Quando tô lá eu no sebo, de repente eu olho pra estante e me dou de cara com essa beleza aqui lá. E eu pensei, vou garantir o meu, não sei se vai estar fácil de encontrar mais no futuro, então é o famoso melhor contar com o pássaro na mão, né, do que com 2 voando. Então essas foram as minhas 4 comprinhas, né? Aliás, as minhas 4 trocas lá no sebo, que eu acho que valeram super a pena. Vou colocar agora os meus livros na estante, aliás, vou tentar encaixar, né, porque eu tô olhando aqui e não tem mais espaço não. Vou ficar muito mal acostumada porque eu tô recebendo muita coisa nesse vlog. Esse aqui é um presentinho da Erika. A Erika me enviou uma mensagem que tava me enviando e olhem o livro que ela me mandou, gente, no meio da noite, do Riley Sager. Eu até brinquei com a Erika porque esse é o 3º livro do Riley Sager que ela me envia. Ela tá me tornando uma fanzoca do autor.
Her. Eu tava com muita vontade de ler esse livro, gente. E sabe o que eu percebi? Ele é da Intrínseca. O Riley aqui no Brasil, ele foi publicado por 3 editoras diferentes. Ou seja, todo mundo quer um pedaço do querido, né? Eu li o livro e esqueci de comentar com vocês. Aliás, esqueci de gravar alguma coisa sobre ele, que foi esse aqui, ó. O A Caça, que eu mostrei pra vocês que eu peguei lá no sebo. Pois bem, no mesmo dia em que eu mostrei e gravei pra vocês que eu havia comprado, eu já comecei a ler. Na verdade, eu fui ler o comecinho, tá? Mas eu fiquei tão empolgada e já fui tão fisgada que eu acabei lendo o livro inteiro. Esse aqui é o segundo livro da série Departamento Q. Eu não tenho o primeiro, apesar de ter ele lá no Kindle, porque ele tá no Kindle Unlimited. Mas eu falei, eu vou tentar ler o segundo mesmo, depois eu volto pro primeiro. Não tem problema, a gente dá um jeito. E eu devorei o livro, gente. Eu li ele inteirinho. É muito legal. Eu fiquei muito, assim, conectada com o trio de investigadores, que é o Cal Mork, com o parceiro dele, o Assad, e a secretária, que é a Rose. É assim, é um trio imperdível de você ler. E é uma história que ela é bem sinistra conforme ela vai avançando, sabe? Mas muito legal mesmo. Esse aqui é um suspense, é uma literatura policial dinamarquesa. E eu não sei agora se eu faço a resenha desse, que é o 2, ou se eu espero eu ler o primeiro pra resenhar. Vou pensar um pouquinho, mas eu comento depois com vocês. Mas enfim, li, muito bom, gostei demais. Hora de atualizar o vlog, estamos na terceira semana do mês de agosto, quase na finaleira, então deixa eu mostrar pra vocês o que está acontecendo por aqui. Eu terminei de ler O Morte nas Nuvens, da Agatha, e eu gostei, mas esse aqui não é o meu livro favorito dos que eu li esse ano, tá? Eu acho que o livro, ele tem uma proposta muito legal, de um assassinato que acontece dentro do avião, investigado pelo Poirot, mas eu achei que o clima do livro, a construção da história, ela cria uma expectativa, e o final foi meio decepcionante pra mim, em relação à resolução do crime, do mistério. Eu achei que a pessoa, ela fez muita firula, ela inventou muita coisa, ela tornou a coisa muito complicada para um assassinato que ela podia ter feito de uma forma muito mais simples, em outro lugar, de outro jeito. Não sei, fiquei com essa impressão, sabe? Se alguém ali leu, comenta comigo se pensou algo similar, ou se eu que tô com coisa na cabeça, mas a impressão que eu tive foi essa, assim, que foi muita história para um resultado que não deu muito certo. E eu comecei a ler o No Meio da Noite, que eu recebi da Érica. Eu recebi, já quis começar a leitura, então eu comecei, tá bem interessante. Ele fala desse homem chamado Ethan, que 30 anos antes, ele e o amiguinho dele estavam acampando no quintal de casa durante a noite, e quando ele acordou de manhã, o amiguinho dele tinha desaparecido e nunca mais foi encontrado. 30 anos depois, ele volta pra morar nessa casa onde ele morou na infância, e umas coisas estranhas começam a acontecer ali na casa, ele começa a sentir uma presença, e ele pensa, será que o Billy voltou? O fantasma, o espectro do Billy voltou? E o que ele quer dizer com isso? Enfim, tô ainda na página 164, então conforme as coisas forem avançando eu comento aqui mais com vocês. E eu comecei também o dele dela, da Alice Finney. Eu tava com muita vontade de ler esse livro, esse aqui eu recebi da Dark Side, porque ele vai ser adaptado e já falaram que esse aqui é o melhor trabalho da autora. Eu já li o livro dela anterior, que eu vou deixar a capa aqui, ele tá aqui atrás, mas eu não tô lembrando o nome, que eu gostei também, mas nesse livro aqui você consegue perceber que tá um nível acima a escrita da autora, sabe? Então tá realmente bem interessante. Eu não sei nem explicar as primeiras 80 páginas dele, sabe? Então eu vou ler mais um pouquinho e depois eu volto aqui pra comentar com vocês. Um dos meus momentos favoritos é esse, ó, quando eu consigo colocar um livro de volta na estante já lido, bem bonitinho. Terminei de ler o Mapa do Tempo, que eu comentei com vocês em algum dos takes do vlog. Ele é um livro, gente, que ele demanda um pouco mais de tempo, ele é um livro mais denso, que você precisa, assim, ler com mais atenção. Não dá pra ler rápido, tá? Sabe? Mas valeu a pena. Eu gostei muito de conhecer, achei ele bem curioso. Pra quem busca, assim, um livro diferentão, que fuja do que é mais óbvio, procurem esse livro aqui. Eu não sei se ainda tem pra vender, mas o meu exemplar eu encontrei em um sebo. Gente, tava eu aqui agora gravando vídeos pro canal e eu fiz um unboxing de uma coisa que eu preciso deixar registrado aqui no vlog também, porque assim, tá muito bonito. Que é isso aqui, ó. Olhem isso! Eu recebi da Record a reedição da série Os Reis Malditos, do Maurice Druon. Gente, essa série me despertou uma memória, porque eu lembro que esses livros eram muito famosos na década de
90, em outras edições, claro. E sempre que eu ia na biblioteca, que eu falei pra vocês que eu era uma frequentadora de biblioteca pública, tinha os livros do Maurice Druon lá. Eu acho que eu li 2 deles, inclusive. E é uma série histórica, uma ficção histórica que fala sobre reis franceses e reis ingleses ali na Idade Média. E quando a Record anunciou que estava relançando 7 volumes nessas novas edições, simplesmente lindíssimas, eu fiz a solicitação, fiquei torcendo para que eles realmente me enviassem. E eu estou simplesmente encantadíssima com os livros. Eles foram todos relançados com capas novas, identidade visual nova. Eu gravei um unboxing para botar lá no Instagram, né? Mas as capas, gente, elas estão simplesmente lindíssimas. Olha isso. Quem gosta de ficção histórica provavelmente conhece o Maurice e o trabalho dele na ficção histórica. Olha só isso aqui. Eu estou simplesmente apaixonada por esses livros, apaixonada. E eu tô querendo ler todos, meu Deus, me falta vida, me falta tempo pra eu ler tudo, olha isso. Aí eu gravei um unboxing e falei, não, já vou gravar um take lá pro vlog, porque eu sei que nem todo mundo consegue assistir todos os vídeos do canal, então eu fico mostrando um pouquinho de tudo, né, no vlog também, pra que vocês tenham acesso e saibam. Nem sei se todo mundo sabia que essa série estava sendo relançada aqui no Brasil, mas enfim, gente, amantes da ficção histórica, tá muito legal. Não sei se eles vão ser vendidos separadamente ou por box, eu vou pesquisar o link e vou deixar aqui embaixo pra vocês também, tá bom? Terminei de ler isso aqui, eu sabia! Teve um momento no meio da história que eu desconfiei de uma pessoa, porém, eu me convenci que não era ela. Porque eu pensei assim, não, mas assim, muito improvável, não tem como ser, não tem circunstância. E era ela! Eu devia ter confiado no meu taco. Enfim, bem doido. Alice Finney total esse livro, bem a cara dela. Alice Finney, ela é uma escritora que ela faz muitas viradinhas em enredo pequenas, mas que vão te fazendo mudar de direção. E ela é uma autora que, assim, se ela te entregar o nome do assassino faltando 10 páginas pra terminar, é mentira. Ainda tem coisa pra acontecer e você ainda vai descobrir mais coisa. Então, ritmo frenético, doido, bem maluco mesmo. Eu só não gostei do Jack, que é um dos personagens principais. Achei ele um palermão, um inútil. Mas enfim, depois eu vou gravar a resenha pra vocês. Oi, gente, atualização do vlog. Vou começar mostrando pra vocês algumas coisas que chegaram lá na minha caixa postal e eu fui buscar. E depois eu atualizo vocês sobre as leituras que eu terminei e o que eu comecei. Hoje é dia 28, eu acho, de agosto. Então estamos na finaleira do mês, mas as coisas ainda estão acontecendo. Ainda tem leitura em andamento. Não sei se eu vou terminar, mas a vida do leitor é assim mesmo. Então, sobre a minha caixa postal, eu tenho 3 livrinhos que chegaram por lá e que eu quero mostrar pra vocês. E também agradecer a quem me enviou. Primeiro, eu recebi uma mensagem muito legal da editora Jangada lá no Instagram. Eles me pediram se eu gostaria de receber 2 lançamentos deles. Se eu gostaria de estar, né, no grupo que vai receber esses livros. Eu falei, claro, eu fiquei super lisonjeada. E eles me enviaram, então, 2 livros. Um já chegou, que é esse que eu vou mostrar pra vocês, que é As Sereias, da Emilia Hort. A Emilia Hort tem um outro livro dela aqui no Brasil, chamado Wayward, não lembro direito, mas vou deixar a capa aqui, que é um livro que teve bastante sucesso e hype lá fora, e depois chegou aqui no Brasil também com o burburinho. E esse livro, ele fala sobre a história de 3 mulheres que estão todas conectadas por uma mesma história, mas as histórias são em tempos diferentes. Então, tem uma narrativa em 1800, uma em 1996 e uma narrativa em 2019. É isso aí, 2019. E tem a ver com água, com mar. Todas essas mulheres, elas compartilham, digamos, de algum tipo de ancestralidade. É um livro que mistura história e fantasia. E já tem umas marcações aqui porque eu já comecei a ler. Assim que ele chegou, eu fiquei curiosa. Eu tava precisando dar uma desopilada um pouco de tanto suspense que eu tava lendo. Então eu resolvi começar esse aqui, já que chegou e era uma oportunidade de eu sair um pouquinho dessa bolha do suspense, que é o meu gênero favorito, é o que eu mais leio, mas de vez em quando vocês sabem que eu dou uma pitadinha ali em outro gênero pra cabeça dar uma calmadinha. É assim que eu vou funcionando. Então, muito obrigada, Jangada. Amei, estou lendo, em breve comento com vocês. Não sei se eu vou terminar agora em agosto, mas a gente vai conversando. E quando chegar o segundo livro, né, que eles vão me enviar, eu mostro pra vocês. Também recebi 2 livros de autores nacionais que entraram em contato comigo e perguntaram se eu gostaria de receber o livro deles. O primeiro foi esse romance policial da Bettina Muradas, chamado A Última Sentença. Eu fiz um unboxing dele lá no Instagram, belíssimo livro.
livro. E esse livro é protagonizado por uma promotora pública que tem uma vida perfeita, o trabalho que ela gosta, que ela ama. Porém, pelo que eu entendi da sinopse, vai ter ali uma tentativa de assassinato. Ela vai se ver em maus lençóis e vai precisar sair dessa vida, mudar um pouco a rotina dela. Até o dia em que ela vai receber ali o contato de um jornalista que quer a ajuda dela para investigar um certo caso, que envolve um escândalo muito grande, e ela vai entrar de cabeça nessa história, e isso vai mostrar para ela que talvez a rotina, a vida e tudo que ela tinha até o momento não fosse assim tão perfeito e tão incrível. Eu vou deixar o link pro livro aqui embaixo para vocês darem uma olhada também. E eu já vi que ele está no Kindle Unlimited. E um outro autor que me enviou o seu trabalho foi o Leandro Aparecido de Souza, que me enviou Avenida Vazia. Ele é um poeta paulistano, aqui diz, ó, é paulistano, poeta e servidor público. E o Avenida Vazia é o livro de estreia dele. Também deixei o link para vocês aqui embaixo do Kindle Unlimited. Agora, sobre as leituras desse finalzinho do mês, né? O que está acontecendo por aqui? Eu terminei de ler O No Meio da Noite, do Riley Sager, que eu comentei com vocês que eu tava lendo, e eu amei esse livro. Ele é o meu favorito do Riley até agora, mas ao mesmo tempo em que eu amei, eu também sei que não sei se todos os fãs do Riley vão gostar desse livro, porque ele é um pouco diferente, ele tem um tom diferente, ele é mais melancólico, ele é um pouco triste, ele fala do desaparecimento de uma criança, ele é um livro que tem menos viradas de enredo, tem menos plot twists insanos, mas eu acho que exatamente por esse conjunto, eu gostei muito mais dessa história. É uma história que tem um tom emotivo quando você termina, e eu gostei muito disso. É o meu estilo de livro, né? Vocês sabem que eu gosto de suspenses com um tom melancólico, e eu acho que nesse livro ele foi por esse caminho, então me agradou bastante. Comecei a ler, né, como eu já falei pra vocês, o As Sereias, e eu comecei a ler também um livro que eu não tenho pretensão de terminar logo, tá? Comecei, mas assim, sem pressa, que é o As Sombras de Longbourn. Não sei se vocês conhecem esse livro, da Jo Baker, mas ele fez muito sucesso uns anos atrás, porque ele conta a história dos empregados da família Bennet, os Bennet de Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. Nesse livro, ela pega a narrativa e ela muda, né? Ela inverte aqui e ela nos conta como viviam as pessoas que estavam numa classe social abaixo dos Bennet, que eram os empregados, que eram as criadas, o cocheiro, que eram as pessoas que mantinham a vida dos Bennet acontecendo. E aqui você tem muitos insights interessantíssimos, como por exemplo, quando a Elizabeth atravessa o campo no meio do barro, alguém vai ter que lavar aquela anágua. E aqui nós temos quem são as criadas que lavam as anáguas embarradas da Elizabeth Bennet. E eu acho que é uma proposta muito interessante porque ela faz a gente ver a história por um outro ponto de vista e perceber que nenhum núcleo vive isolado e vive sozinho. Existe uma interconexão ali entre diferentes classes sociais para criarem aquela realidade. E esse livro fala sobre isso. Enfim, tô lendo sem pressa, vou comentando com vocês. Eu acho que ele vai para agosto, para setembro comigo. E por enquanto, gente, nesse dia 28 de agosto, essas aqui são as duas leituras então que eu vou seguir fazendo, e conforme eu for avançando em mais alguma coisa, eu comento aqui. Oi, gente, hoje é dia 31 de agosto, ou seja, estamos terminando o mês, e eu não consegui terminar de ler aqueles dois livros que eu mostrei pra vocês na última semana, mas não é um problema, porque eu vou levar eles comigo para o mês de setembro, que está chegando. Então eu vou ficar devendo pra vocês as minhas impressões finais sobre essas duas histórias, mas elas estarão no próximo vlog. Inclusive, já se inscreve aqui se você não for inscrito. Muito obrigada por terem ficado comigo durante mais um mês inteirinho de leituras, espero que vocês tenham gostado, é um prazer estar aqui gravando pra vocês as atualizações, e nos vemos agora lá em setembro.